O caso de hoje aconteceu no ano de 2002 e se trata de uma impressionante história de desaparecimento que, apesar de nunca ter de fato sido solucionada, revela uma trama de inveja e ganância que pode estar diretamente ligada a tudo o que aconteceu. Eu sou Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto o caso de Bison Dele, uma controversa estrela da NBA que se envolveu em um caso marcado por perguntas sem respostas. É bom estar de volta e eu já te peço que compartilhe esse vídeo, dê like, se inscreva no meu canal. Também me siga lá no Instagram, porque lá a gente se torna amiguinho. Mas sem me demorar muito, vamos direto pro caso de hoje. Brian Carson Williams nasceu no ano de 1969, na cidade de Fresno, lá na Califórnia. E ele era filho de Patricia Phillips e Eugene Williams, que participava de um grupo musical bem conhecido na época. Ele também tinha um irmão que era apenas 2 anos mais velho do que ele. Mais tarde, os dois irmãos mudaram os seus nomes, mas eu já chego nessa história mais pra frente. A infância deles foi considerada normal. Em certo ponto, os pais se divorciaram, mas a mãe continuou cuidando deles muito bem, lá em Fresno, na Califórnia mesmo, e eles cresceram de forma adequada. E com o passar dos anos, o Brian começou a mostrar muita aptidão para o esporte. Ele tinha um porte físico ideal, gostava muito de atletismo, ele saltava, ele corria e ele também chegou a jogar futebol americano. Mas aí durante a sua adolescência ele teve um crescimento absurdo e repentino e foi aconselhado a deixar o atletismo e migrar para o basquete. E ele se deu super bem no basquete, demonstrou muita habilidade, mas aquele não era um esporte que ele realmente gostava de praticar. Para ele, jogar basquete era mais como uma tarefa e mesmo assim ele se tornou o melhor do time. E foi nessa época que o Brian começou a apresentar um comportamento, digamos, inesperado para quem ele era, para a figura que ele representava ali naquele mundinho de high school, ensino médio. E ele era extremamente triste. Ele não gostava de sair, não era o comportamento que as pessoas estavam esperando daquele jovem que era considerado bonito, tinha notas boas e por causa do seu talento no basquete seria muito mais fácil para ele ingressar numa universidade com bolsa, mas não era um jovem alegre. Na verdade, ele sentia uma tristeza profunda e constante e não entendia o sentido de nada daquilo que estava vivendo. E ele fantasiava com um mundo sem preocupações diárias, onde ele viveria livre de todas as amarras da sociedade. E mesmo com todos esses problemas existenciais, o Brian foi trilhando o caminho de sucesso e jogou basquete na escola, ganhou bolsa para a universidade e em 1991 ele foi escolhido dentre diversos outros jovens para jogar na NBA, que é a Liga Profissional de Basquete Americano. O primeiro time profissional em que ele jogou foi o Orlando Magic, lá da Flórida, e ele entendia que aquela era uma oportunidade de ouro, uma oportunidade para toda a vida, mas ele não conseguia se encaixar naquele mundo glamouroso de basquete. Ele nem chegou a demonstrar tanta empolgação quando foi escolhido, e lá na Flórida, no Orlando Magic, ele começou a apresentar um comportamento que as outras pessoas diriam que era pelo menos peculiar. Ele aparentava estar sempre triste, ele não conversava com os colegas de time e a saúde mental do Brian começou a entrar em decadência. Algumas pessoas chegaram a dizer que ele era apenas uma pessoa excêntrica, não tinha problema mental algum e chegou a namorar a Madonna, então para essas pessoas não tinha nada sério acontecendo com ele. Mas apesar de tudo isso, ele tinha uma presença marcante nas quadras, que era o que apenas importava para o Magic. E depois de sair do Magic, ele jogou em outros times profissionais, mas alcançou o auge da sua carreira quando, em 1996, ele foi contratado pelo Chicago Bulls, que era a maior sensação do basquete americano naquela época. E lá o Brian compartilhou as quadras com estrelas como o Dennis Rodman, o Steve Kerr e ninguém menos que Michael Jordan. Em 1997 ele chegou a ser campeão com o Bulls, mas existem algumas imagens daquele dia que revelam que a cabeça dele não estava ali. Era um dia extremamente importante, um dia extremamente feliz para o time todo, mas a cabeça dele estava em algum lugar completamente diferente. E ele dizia que estava feliz lá no time, que era o melhor time que ele tinha jogado até então. Ele se sentia acolhido pelos jogadores, porém, na verdade, ele estava lutando contra demônios internos. Existem relatos de que durante um voo com o time inteiro, o Brian teve um episódio de pânico e colocou a vida de todos em risco ao tentar abrir uma porta de emergência. E existem algumas reportagens que indicam que esse foi o real motivo que levou
o Chicago Bulls a perder o interesse pelo Bryant e não renovar o seu contrato. Mas ele era tão talentoso que logo depois de sair do Chicago Bulls, ele foi contratado pelo Detroit Pistons. E em 98 ele assinou um contrato de 50 milhões de dólares com os Pistons, que na época se tornou o contrato mais alto da história do time. Bom, não vou nem fingir que esse vídeo está sendo gravado no mesmo dia, na verdade existem milhões de anos desde que eu comecei a gravar esse vídeo, mas o importante é editar, deixar bonitinho pra vocês, e isso que eu estou tentando fazer agora, ok? É bom explicar que esses 50 milhões não seriam pagos de uma vez só, claro, seriam pagos ao longo dos anos, desde que o Bryant fosse ali uma parte do elenco, não precisava nem jogar. Porém, ele não estava feliz. E há relatos de que novamente ele teve um episódio de pânico durante um voo do time e passou a enfrentar muitas crises internas que acredita-se terem afetado a sua performance na quadra. E foi nessa época também que o Bryant resolveu mudar o seu nome. Ele passou a se chamar Bison Dele, que era uma homenagem aos seus ancestrais africanos e indígenas. E a partir daqui nós o chamaremos apenas de Bison, só para não deixar a história mais confusa do que já é. E já não era segredo para ninguém que o Bison não gostava de jogar basquete, ele queria uma vida totalmente diferente da vida glamourosa de um jogador da NBA, e os problemas mentais dele começaram a ficar mais e mais evidentes. Ele decidiu que não queria mais jogar na NBA e que ele iria viver os seus próprios sonhos, e ao deixar o Detroit Pistons, ele simplesmente desistiu de aproximadamente 36 milhões de dólares. Ele chegou a dar entrevista dizendo que depois de deixar a NBA ele teria mais tempo para viajar ao mundo e começaria uma jornada em busca do real significado da vida. Ele era o provedor da família inteira, mas disse que já tinha feito dinheiro suficiente para cuidar de todos e de si mesmo. Então, em 1998, o Bryant oficialmente deixou o Detroit e partiu numa jornada de viagem pelo mundo. Não ficou claro durante as minhas pesquisas se ele já estava namorando ou se ele conheceu a sua namorada Serena Kala durante uma dessas viagens. Porém, mais tarde, ela também se tornou uma peça desse grande mistério. Pois bem, durante a sua jornada, o Bison visitou vários países, ele aprendeu a tocar instrumentos musicais, ele viveu várias aventuras e finalmente estava vivendo uma vida sem preocupações, a vida que ele tanto sonhou. Ele chegou a aprender a velejar e pouco depois ele comprou um barco que recebeu um nome bem sugestivo. O nome do barco era Hakuna Matata, que é uma versão da famosa frase de Timão e Pumba. Em tradução livre significa sem preocupação, sem problema, tudo sussa. Ou seja, tudo que o Bison sempre quis, mas jamais teve jogando pela NBA. Ele e a Sarah viajaram muito até que se firmaram lá no Tahiti, que é uma ilha que faz parte da Polinésia Francesa, na Oceania, um lugar paradisíaco. E o barco Hakuna Matata se tornou a segunda casa para o casal, e o Bison e a Serena passaram a velejar, geralmente com uma tripulação bem reduzida, composta pelo casal e pelo capitão do barco, que se chamava Sal. E eles faziam trajetos considerados mais ou menos elaborados. Eles tinham o costume de sair do Tahiti e velejar para uma das ilhas ali da região mesmo, e eles fizeram isso diversas vezes, sem nenhum problema. Até que no dia 6 de julho de 2002, quase 20 anos atrás, o trio saiu uma dessas jornadas costumeiras em direção a uma das ilhas que ficavam relativamente perto do local de partida, porém dessa vez algo muito diferente aconteceu. Eles chegaram a fazer algumas ligações direto do barco, mas no dia 8 daquele mesmo mês, todas as ligações cessaram e o trio não se comunicou de nenhuma outra forma. E não houve uma investigação imediata, porque, na verdade, aquela não era a primeira vez que o Bison simplesmente saía sem avisar ninguém. E para deixar essa história ainda mais complicada, ele tinha comentado com alguns ex-companheiros de time que ele tinha o desejo de desaparecer da face da terra com a sua namorada e viver numa ilha deserta e secreta, longe de tudo e de todos. Ninguém da família das 3 pessoas comunicou o desaparecimento à polícia e ninguém achou nada disso estranho. Na verdade, as autoridades não se interessaram por esse caso por muito tempo. Quase um mês depois da última comunicação que veio do barco, algo ainda mais estranho aconteceu lá nos Estados Unidos, então a polícia passou a se interessar pelo caso. Acontece que um homem que se identificou como Brian Williams, ou seja, o nome original do Bison,
entrou em uma loja de moedas de ouro e tentou comprar $500 mil em moedas. O homem tinha os cartões de crédito do Bison, ele também tinha o talão de cheque do Bison e o passaporte dele, e foi reconhecido como tal. A loja só tinha perto de $150 mil em moedas de ouro, e o homem comprou todo esse valor usando o cheque de uma das contas do Bison, e ficou acertado que ele voltaria num outro dia para buscar a encomenda. A loja tentou descontar o cheque, claro. O banco analisou o cheque. Eles concluíram que a assinatura era do Bison, mas o endereço e o número de telefone escritos naquele cheque eram diferentes do que constava na conta dele. Então o banco entrou em contato com o contador do Bison, que ligou para o número que estava no cheque, e a pessoa não atendeu, mas tinha uma mensagem de secretária eletrônica e a voz se identificou apenas como B, mas o contador disse que não reconheceu a voz do Bison e decidiu bloquear aquele cheque e acionar a polícia, que montou uma operação para descobrir quem era o usurpador, né? A pessoa não sabia que o cheque tinha sido bloqueado e retornaria para a loja para tentar coletar as moedas, né? E quando a pessoa chegou, os policiais no primeiro momento se surpreenderam porque eles o reconheceram como o Bison, o próprio Bison. Mas ao conversar e questionar a pessoa, eles descobriram que não se tratava de Bison e sim de Dabord Williams, que era o seu irmão mais velho. Bom, claro que ele teve que se explicar ali. Ele disse para a polícia que o irmão estava tentando viver uma vida mais anônima e fechou o negócio, foi lá direitinho, mas pediu que ele fosse buscar as moedas. A polícia achou aquela história muito convincente. O Dabord não levou as moedas porque o cheque tinha sido bloqueado, mas ele caminhou livre sem nenhum problema. Até então a polícia americana não sabia que o Bison dele poderia estar desaparecido no Tahiti. Na verdade, nem a polícia francesa, que é responsável pelo Tahiti, demonstrava saber que existiam 3 pessoas desaparecidas. Mas depois de uma breve comunicação entre as polícias e uma investigação básica, eles descobriram que o Dabord esteve no Tahiti na mesma época em que seu irmão desapareceu. Ele tinha deixado o Tahiti no dia 19 de julho de 2002, 11 dias depois do desaparecimento oficial de Bison. E depois disso, o Dabord acabou se tornando uma pessoa de interesse para o FBI, mas nesse ponto ninguém mais conseguia encontrá-lo. Isso porque o Dabord já tinha fugido para o México, mas não antes de conversar com a sua então namorada, e segundo ela, ele fez algumas revelações bem chocantes. Enquanto tudo isso acontecia nos Estados Unidos, o barco Hakuna Matata foi encontrado no Tahiti, o nome do barco tinha sido alterado e a pintura também tinha sido levemente alterada. Testemunhas disseram que o barco estava lá desde o dia 8 de julho, mesmo dia em que o Bison parou de se comunicar, e eles também disseram que viram um homem que tinha as características do Bison deixar o barco sozinho. A polícia tinha razões para acreditar que o homem não era o Bison, sim o seu irmão Dabord, e agora restava saber o que de fato aconteceu naquele barco. O Dabord passou a ser considerado suspeito e também um foragido da justiça. Ele teria encontrado sua namorada, a Erika, na Califórnia, e ele disse que sabia o que tinha acontecido com o irmão e as 2 outras pessoas. E o que se sabe sobre o Dabord é que ele também sofria com muitos problemas psicológicos, ele não conseguia manter um emprego, e apesar de ter pouquíssimo contato com o Bison, ele dependia do irmão 100%. A Erika também estava na ilha na época que o Bison desapareceu. Eles estariam lá numa viagem romântica, só os 2, e como ele sabia que o irmão também morava lá, ele acabou se encontrando com o irmão para conversar um pouco, que o convidou para velejar com ele. Então o Dabord acabou se colocando no barco também, junto com as pessoas que agora eram consideradas desaparecidas. O Bison e ele tiveram uma discussão envolvendo dinheiro e acabaram iniciando uma briga. E quando a Serena viu aquela cena, ela tentou separar os 2 e acabou levando o soco, sendo empurrada pelo Bison acidentalmente, caiu no chão e morreu na hora. Isso foi o que a Erika disse, que o Dabord disse. Então são vários disse-me-disses. E a Erika também disse ter ouvido do namorado que o capitão avisou ao Bison que ele iria velejar de volta para a terra firme e anunciar o que tinha acontecido. O Bison teria ficado muito bravo e atacou o capitão com uma ferramenta de navio, causando assim uma segunda morte. E ao ver aquilo, segundo ela, o Dabord teria entrado em pânico, com medo de também ser morto pelo irmão que estava fora de controle. Então ele teria pegado essa ferramenta de alguma forma e tirado a vida do próprio irmão. Depois ele disse que jogou os corpos no mar.
Nesse ponto, Dabord já era considerado um procurado do FBI e da polícia tahitiana, que apesar de não acreditarem nessa versão de como tudo teria ocorrido, eles não acreditaram nem um pouco nessa história, eles ainda acreditaram que o Dabord tinha algum envolvimento com o ocorrido. Lá do México, o Dabord chegou a ligar para a mãe dele e ele disse que tudo o que estavam dizendo era mentira. Ele tinha descoberto um segredo sobre o irmão e ele estava tentando manter aquilo em segredo ainda. E que segredo seria esse? Enquanto isso, a polícia tahitiana e o FBI continuaram as investigações no barco e também as buscas pelos corpos ou por qualquer indício de que o trio pudesse estar ainda vivo, mas eles não conseguiram encontrar nada que respaldasse o que a Erika tinha dito. O FBI tinha uma versão um pouco diferente. Eles trabalharam com a possibilidade do Dabord ter forçado os três a pularem no mar, uma área infestada por tubarões, e depois disso eles foram comidos pelos tubarões, claro, e o Dabord voltou para a terra firme. Também há quem diga que, na verdade, o trio estava em um relacionamento amoroso e foram finalmente realizar o sonho de Bison e viver isolado do mundo. E o Dabord acabou descobrindo tudo isso e ele recebeu a proposta de se passar por Bison e viver a sua vida glamourosa lá nos Estados Unidos, enquanto eles viviam a vida secreta deles numa ilha que ninguém nunca descobriria onde era. Mas a única pessoa que realmente tinha essas respostas naquele momento era o Dabord Williams. E, infelizmente, ele não vai compartilhar com o mundo o que realmente aconteceu, porque algum tempo depois das investigações apontarem para o Dabord, ele foi encontrado no México, numa praia. Ele estava completamente nu, ele estava inconsciente, foi levado para o hospital, mas faleceu apenas alguns dias depois. Ele teria sido vítima de uma overdose de insulina e levou todos os segredos, as verdades que ele nunca contou, para o seu túmulo. O Bison dele, a Serena e o Saldo foram oficialmente dados como mortos no ano de 2004 e o Dabord, apesar de não ter nenhuma prova concreta, foi apontado como o assassino do trio. A mãe de Bison e Dabord chegou a dizer que o seu filho mais novo estava, na verdade, vivendo uma vida simples numa ilha deserta e que apareceria a qualquer momento, mas com o passar do tempo, ela acabou se convencendo que aquele era mais um caso de Abel e Caim e que o filho jamais voltaria, ou seja, ela acabou perdendo os 2 filhos, tudo isso num espaço muito curto de tempo. Ou seja, uma história muito cheia de mistérios, mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse caso e quais são as suas teorias para o que de fato tenha acontecido. Você acha que eles ainda estão vivos, vivendo numa ilha deserta, que trocaram o nome mais uma vez? Ou você acha que eles foram mortos pelo Dabord Williams? Ou vocês acham... Só me conta o que vocês acham, deixem nos comentários. Não se esqueçam de dar like e compartilhar esse vídeo. Muito obrigada, eu vou voltar quando eu puder, não vou falar quando, com mais um caso pra vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Ou bye, bye.